Salve! E aí, como é que vocês estão? Espero que bem. Hoje estou soltando o episódio um pouquinho tarde, né? Por conta de alguns acontecimentos pessoais aí, mas tamo aí. Então, simbora. Hoje o episódio tem um nome, tem um título aí sugestivo. As pessoas devem aprender e evoluir com os evoluídos. E vamos lá, vamos ler aqui. Introdução. A extinta TV Manchete, sim, calma, por favor. Tenha paciência comigo. Ninguém tem paciência comigo. Calma, tá bom? Só segue o barco. A extinta TV Manchete trouxe um programa chamado US Mangá, pouco antes de fechar. Nele, obras apocalípticas e mundos distópicos eram mostrados, todos animes. Ou melhor, OVAs, né? Original Anime... Original Video Animation. Akira já era uma obra conhecida por aqui, e estas novas, com gore explícito. Foi legal que o US Mangá, cara, ele começava ali, se não me engano, pelas 7 horas. Era bom, era gostoso. O sangue jorrava na tela, que era uma beleza, né? Sem cortes, demonstraram o quão à frente os japoneses estavam ao pensar possibilidades. Coisas maravilhosas como revolução das máquinas anteriores a Matrix, e onde os criadores de Matrix também beberam. O futuro, na visão dos roteiristas, não comporta Deus. Isso é uma coisa bem interessante. Não um Deus como a gente conhece, né? O Deus cristão, principalmente. Mesmo o anterior Mad Max leva em consideração um mundo onde o mais forte sobrevive. Os japoneses, no entanto, são mais diretos e confesso gostar disso. Admitem a existência de facções nos mais diversos setores. Naruto é uma coisa bem interessante, fala isso. Ghost in the Shell também. Seja por ideologias ou por interesses familiares. O mundo cyberpunk até toca no assunto, mas é curioso como Ghost in the Shell tratou isso naquele momento. Para alguns adolescentes, pensar num mundo globalizado onde há brigas internas entre setores do governo japonês e até mesmo entre facções dentro destes órgãos demonstra um certo caos. E isso era muito bom. Era totalmente diferente dos desenhos que nós tínhamos, né? Por isso que Cavaleiros do Zodíaco chamava atenção. Pô, cara, eu tô falando aí de 1992, 1993, 1994. Então, era algo que chamava muito a nossa atenção. É no caos que muitos destes ovas passados em US Mangá ocorre e a evolução e busca por uma acomodação que gera ela. O homem queria dar o poder para inteligências artificiais e estas decidem que o ser humano é um problema para o planeta. Armas químicas e biológicas são desenvolvidas e tornam-se pivôs da destruição da sociedade, inclusive muitos desenhos que falavam de experiências genéticas envolvendo também poderes da mente, né? A Akira toca nisso. Próteses cibernéticas tornam-se comuns e até mesmo a transferência de cérebros inteiros para corpos cibernéticos ocorre, sendo que bots atingem a singularidade e causam verdadeiro pavor a governos. Ao que parece, o jurídico de alguns destes mundos é até mesmo positivista, tal qual o nosso. Para que serve um super soldado? Eficiente, acima de tudo,
e eficiência acima de tudo. Para que serve um super soldado? Eficiência acima de tudo e uso de menos recursos. Para que serve um supercomputador? Para diminuir equipes técnicas e automatizar trabalhos, sendo que o sonho de alguns é o desenvolvimento de IAs capazes de tomar decisões importantes de forma a tirar dos ombros das autoridades a responsabilidade sobre genocídios. Sim, genocídios. Por que isso? Porque há interesse daqueles que estão no poder em continuar e manter este poder, quando não aumentá-lo. Em Battle Angel Alita, vemos uma sociedade que fica na superfície e tem o desejo de subir, conhecer e viver na cidade dos grandes, onde se vive para sempre, sem saber que a vida eterna, entre aspas, deles tem a ver com o sumiço de pessoas e roubo, tráfico de órgãos, assassinatos e outras coisas. Em outras obras cyberpunk, vemos personagens que desejam estar no topo para conseguir próteses e tecnologias melhores, bem como tratamentos para doenças que os mais pobres não têm como cuidar, como tratar. O que essas obras têm em comum? Personagens de casta baixa sempre se dão mal buscando estas coisas. Pô, tem até aquele filme com o louco que... tem o Capitão Nascimento, o Wagner Moura, né? E o carinha que faz Identidade Born, uma coisa assim. Trata também disso, né? O cara tem que levar lá a criança... Não era uma criança, ele quer se curar e ele acaba querendo também salvar lá algumas pessoas. É um filme lá, uma coisa assim, é coisa que tu vê se der na telha, assim, não é grande coisa, mas também não é terrível. Em Battle Angel Alita, o final do menino é cair. Aqui eu tô falando, quando eu tava escrevendo isso daqui, eu tava pensando na primeira história. Tem um guri que ele quer muito subir pra cidade, essa cidade aí no lado alto. Sinto muito, eu não me recordo o nome e eu também não fui atrás, não quero ser chato com esse tipo de coisa, mas tá ali o desenho, se quiser vai a fundo lá. E é triste, né, cara, é uma tragédia, porque o guri ele cai, né, tem os robôs que protegem a tal cidade lá dos céus, e o guri cai e morre, né? Em nome dos seus desejos e desespero, pessoas da casta baixa rejeitam atitudes éticas e ajudam os vilões para chegar ao que consideram um Olimpo. Em Detonator Orgon, primeiro OVA a ser transmitido no US Mangá, temos humanos autoproclamados evoluídos, olha só, que coincidência, que esqueceram sua raiz por viver muito tempo no espaço. Na busca não só por sobrevivência, estes seres humanos evoluídos para uma simbiose de máquina com carne, agora impõem sua a sua superioridade a seres extraterrestres. Isso até um desses robôs, né, desses caras aí transformados, esses evoluídos, chamado Orogon, desertar e voltar para a sua terra natal, a fim de proteger seu planeta raiz, já que os evoluídos possuem facções que se consideram realmente melhores que qualquer outro ser e detentores do poder de decidir entre a vida e a morte de outros seres inteligentes,
tal qual deuses. É isso que acontece em qualquer sociedade sem ética, onde o bem comum não é a finalidade do darwinismo social. Torna-se, então, um belo argumento científico para justificar mortes, tráfico de órgãos e experiências genéticas com pessoas. Projeto Genocyber é um anime que toca nisso. Vamos entrar no assunto principal. Tá bom, vamos lá. Hoje o episódio tá. Vamos lá. Uma sociedade oligárquica mundial. O professor Homero já falou sobre sociedades abertas e como sociedades fechadas e a família tradicional são vistos como ameaças no Terça Filosófica aqui no NVP Cultural. Então, tá interessado, vai lá, ouve ele depois. Por enquanto fica aqui, né? Vamos falar aí de uma coisa meramente, claro, não existe, imagina. Nosso mundo é perfeito. Como muitos já ouviram falar num servidor do Minecraft chamado Earth, ou Earte. Earte é um servidor do Minecraft. Existia uma religião neste servidor, né? Existiam usuários ali que eram adeptos e putz, que pariu. Caramba, cara, por favor, tenta não ter uma catarse, tá? Eu vou utilizar um monte de figura de linguagem aqui, tu já entendeu o porquê. Imagino que já tenha, né? Chegou até aqui, eu imagino que tu tenha entendido por que eu vou usar isso daqui, tá? Então tá. Recomeçando. Existe um servidor de Minecraft chamado Earte. Vamos chamar de Arte, não Earth. E lá havia uma religião que tinha preceitos éticos e batiam de frente com interesses privados de elites em tudo quanto era lugar do servidor, né? Cada região, digamos assim. Aos poucos, com invenções e desenvolvimento de ferramentas no servidor, e disseminando fake news, essas elites foram minando o poder dessa religião, substituindo princípios éticos por sistemas de leis civis, criando grimórios chamados Constituição. Passou-se o tempo e essas elites compreenderam que Earte era um servidor pequeno e único, onde habitavam, e tentaram acomodar seus interesses pouco a pouco, procurando ludibriar uns aos outros volta e meia, e fizeram assembleias, seguraram legal, né? Seguraram grande... Não, pera, como é que era? A música do Legião. Seguraram legal, barra mais que usado que tiveram. Pois eles pagaram pessoas para pensar como ludibriar as pessoas. Maravilha. Compreender e esquematizar perfis de possíveis inimigos, como encontrá-los e destruí-los, sem precisar apagá-los do jogo, claro. Eles então esquematizaram a tomada do servidor e planejaram minar com paciência de diferentes formas cada comunidade de jogadores. Like War, né, o joguinho aquele de tabuleiro,
né? A forma que eles fizeram isso, o empréstimo de moedas do jogo é uma moeda diferente vinda em DLCs não oficiais. Claro, os donos das moedas cobram juros e tem muita coisa como segurança, penhor para cobrar estes empréstimos que são feitos às comunidades, digamos assim, de jogadores. Mas as principais facções presentes em cada uma dessas comunidades, mais especificamente, né, mas as principais. Foi dessa forma que a evolução dessa sociedade global no eArt chegou ao ESG, sim, ESG, ao crédito sobre carbono produzido por animais virtuais. Porque aqui a gente não tem isso ainda, né? Por isso que tem que ser no servidor virtual. E mais recentemente, o uso de vacinas importantes contra um veneno virtual que atinge alguns personagens e curiosamente diminui o número de velhos NPCs e o custo previdenciário de empresas virtuais, claro, sempre empresas virtuais, em todo o servidor, né, diminuindo assim o processamento de GPU, coisa assim, ligados aos bancos desses oligarcas. Então, diminuiu o processamento de GPU, para a oligarquia ficou muito bom. Aqueles que estão no topo têm o direito de decidir o que os casta baixa precisam saber, quando e porquê, até podendo um dia vir a participar de uma casta um pouco mais alta, né? Então, eles decidem, fui com a tua cara, acho que pode me ajudar bem, vou te dar chance, pode vir trabalhar para minha família, vai ganhar um pouquinho melhor, enfim. Isso se a pessoa estiver disposta a servir eles, né? Ora pois, caro ouvinte, se o objetivo destes grupos é o bem privado e eles cagam para a ética, para a lei natural, eles são melhores ou piores? Tempo. Bom, não vou dizer, tu é que tem que considerar. Veja que bem comum não é simplesmente o que há de comum, né? Um bem, uma coisa que é comum a ti e a mim, mas o que nos comunica, e muitas vezes nos comunica às gerações posteriores, que utilizarão o processamento da GPU deste servidor. O contrário da aristocracia, que é o governo dos melhores, é a oligarquia, governo dos despreparados, que visa o bem privado, que é justamente o que essa elite busca. Foi à medida que a ética parou de ser ensinada e afirmada como algo necessário para alcançar Deus, que a visão de família foi mudando. Publicidades e pessoas com autoridade em faculdades começaram a dizer que tudo era possível no servidor. Apesar de que não dava para voltar com características do personagem depois, uma vez mudadas. E alguns se churrascaram na esperança de renascer, reiniciar o jogo com um personagem novo. Pois é, uma vida só, não tem como. Mais e mais players começaram a brincar de The Sims com o tempo, Skyrim e GTA no servidor. Armas foram confiscadas em muitas comunidades de jogadores e personagens foram perseguidos por dizer que 2 mais 2 são 4. Ora porra. Tudo por conta de um ambiente de jogo, claro, sempre, não estamos falando de vida real. A vida real é maravilhosa, isso é bobagem. Criado por uma oligarquia sustentada com dinheiro do fundo dos abismos minecraftianos minerados com juros por players narigudos.
né? Ou como o pessoal lá do Historinhas de Minecraft gosta de dizer, os villagers. Aqui fica a pergunta: a vida imita a ficção ou a ficção é baseada na vida? Que dilema. É neste ambiente que surge o transhumanismo, a próxima etapa na evolução da humanidade. Desta vez, porém, provocada por esta elite oligárquica e não mais ao acaso. Partindo do ponto de vista que Darwin estaria certo, e aliás, nem era o Darwin, é outro cara que diz que. Outros caras que dizem que, não, é de tempo em tempo, daí dá um negócio lá e tem um boom, né? Daí o cara evolui, algo que nunca foi provado também. Então, o intuito dessa oligarquia é causar, digamos assim, a mudança do ser humano de forma arbitrária, digamos assim. Eles têm o poder para comprar governos, influenciar pessoas, difamar líderes com uso de mídia e não têm senso ético. Não se importam com as tantas famílias destruídas por fome ou doenças mentais. Afinal, personagens de Minecraft também perdem HP. Claro, tudo no Minecraft. Existe o transhumanismo que propõe o uso de próteses e existe o que defende o uso de drogas. Há uma elite no Brasil que hoje fala no uso delas. Testosterona, T3, T4, dentre outras, para não apenas melhorar o desempenho físico, como mental e estético. O uso de drogas necessita regularmente o uso de exames para verificar como o organismo está reagindo. Há quem deseje viver 120 anos ou mais graças ao uso de drogas e outros tratamentos. Todo este esforço custa dinheiro e não é qualquer um que pode pagar por ele. O SUS mal consegue, por exemplo, pagar uma ressonância para avaliar algumas doenças. Imagina gastar dinheiro para as castas baixas, né, viverem mais, né? É louco. Não. Que absurdo. Essa elite tem preferência e aparelhos com tecnologia que nem passa pela cabeça da maioria da casta baixa. Imagine, por exemplo, que hoje há exames muito superiores ao eletrocardiograma, o que é o mais comum, né, para a gente no SUS, capazes de dar uma imagem em tempo real dos batimentos cardíacos, acessar bancos de dados e descobrir doenças potenciais com base nestes dados, auxiliando o médico. Pessoas que podem pagar por um exame deste podem também pagar por um exame que permitirá a manufatura de uma droga mais eficiente para o seu DNA, conforme a doença. Porque ainda existe isso, né? Mapeamento de DNA. Então, aliás, não é preciso, né? Eu quero saber, o cara quer saber, e muitos desses caras eles fazem realmente isso. Eu quero saber como é composto o meu DNA, quais são as etnias que formaram, né, a história da minha família e quais são as doenças que eu tenho mais risco de ter, por exemplo. Então os caras vão lá e fazem este exame e também eles conseguem fazer a partir daí, ou a partir de um outro exame também, feito a partir do DNA, drogas que são mais eficientes, manipuladas, né, de forma mais eficiente para o DNA do cara, né? E tem uns caras grandões aí que fazem isso, eles criam drogas especialmente para eles, para viver mais. São estes oligarcas que se acham mandantes do servidor. Para eles R$1 milhão é nada, né? E a influência
pode garantir inclusive o sumiço de NPCs de alto escalão, vereadores, prefeitos, governadores, deputados, senadores e até presidentes, reis, né, rainhas. Quer dizer, os caras, eles têm poder real. É pelo bem deles que as guerras precisam ser travadas hoje em um nível diferente, porque eles não querem ir para o campo de batalha. As guerras precisam ser psicológicas e vencidas na economia e na cultura para diminuir o risco deles perderem. Os NPCs podem perder porque NPC é bonequinho trabalhador do Age of Empires. Tanto quanto o exército que tu vai formando ali, né? Quer dizer, tu clica lá quantas vezes tu quiser, vai fazendo bonequinho, morreu, tranquilo, faz de novo. Isso daí é bobagem. O darwinismo social, então, é a moral vigente entre os chamados grandes. Sobrevivem os mais aptos. Essa é a moral vigente, que é o que eu quis dizer. A colaboração existe até certo ponto entre eles, entre os oligarcas, o que permite alguns altos e baixos ocasionais, mas se quem tem o poder e manda no governo, inclusive os bancos estatais, tem o poder, significa também que dívidas podem ser sanadas. Lembra, olha só, vou citar alguns exemplos aqui. Lembra que uma usina hidrelétrica em algum lugar do servidor foi dada para o país vizinho sem ele pagar porcaria nenhuma? Pois é. Lembra aí de uns portos que foram construídos em outras paragens do servidor com dinheiro aí de um certo grupo chamado Bostileiro e nunca, né, foram pagos, fora, claro, do Bostil. Espero que sejam exemplos suficientes, né? Eu não posso falar muita coisa aqui, eu já tô fazendo uma volta, cara, eu já tô achando que o pessoal deve ter flopado aí, caiu fora já. Mas se quiser mais, basta lembrar da influência de governos e mídias diminuindo e aumentando o valor de ações, ou mesmo ficando quietos diante de ações muito estranhas que mereciam verificação e investigação, né, dentro da mídia, influenciando a bolsa de valores. Pense na autofagia existente nas rádios. Puxa, esse aqui eu fiquei realmente na dúvida se eu usava essa palavra autofagia, mas acho que está certo. Está correto. Vai pesquisar aí o que é autofagia, criatura. Pensa na autofagia existente nas rádios. Músicas tocam sem parar, patrocinadas, claro, por gravadoras. E curiosamente, muitas dessas gravadoras possuem o direito, ou pelo menos parte, né, dos direitos sobre a música, recebendo de rádios e TVs parte do dinheiro investido sem nunca perder. Entendeu? Quem são os donos dessas gravadoras, destes veículos de mídia, Os mesmos de sempre, alimentados pelo governo por leis de incentivo à cultura esta que degenera homens e mulheres por ir contra a lei natural. Trepe, coma, beba feito um tolo, né? Viva na sarjeta por um amor perdido, faça filhos com homens diferentes, mulher. Seja escravo das suas paixões em busca da felicidade, enquanto vive no vazio sem nunca alcançá-la. Olha que coisa maravilhosa que o darwinismo social nos trouxe, né? Graças a essas elites. Se a New Age, aqui é um ponto interessante da gente ir para a conclusão, se a New Age é o conjunto de crenças religiosas e o darwinismo social ele seria o nosso
aliás, não nosso, né, mas seria para essas elites, o sistema moral, que na verdade diz que não é, que é um sistema imoral, né, porque afinal vence o mais forte, quer dizer, se impõe, essa é a questão. Se a New Age é o conjunto de crenças religiosas aceitável para a casta baixa, a moral aceita e esperada destes oligarcas, desta mesma casta, é aquela que verificamos no experimento dos cães de Pavlov. Aqui eu acho que é interessante eu contar, porque Pavlov eu acho que eu conheci ainda no ensino fundamental, ali pela minha 7ª, 8ª aula. Então eu já ouvi falar que tinha cães, já ouvi falar que tinha outras coisas, mas eu conheci só por cão mesmo. O cão deve babar ao estímulo aprendido. Pois é, né? A questão era, o Pavlov, eu vou contar exatamente como eu recebi do meu professor, então não reclamo. Não muito, pelo menos, tá bom? Mas meu professor falou o seguinte: o Pavlov, ele percebeu que quando o sino, quando o estímulo era dado, os cães já começavam a salivar, antes mesmo de receber a comida. Quer dizer, eles já tinham gravado aquilo na memória. Então, esse monte de coisas que eu citei é justamente para isso, para que fique gravado e a pessoa, ela, ao menor estímulo, ela tenha pouco uso da razão. Esse é o problema. O cão deve babar ao estímulo aprendido. Quer dizer, o cara, ele tem que babar quando ele vir as moças lá do Luciano Huck, né? Antigamente era do Faustão, do Gugu, do Bolinha, mas enfim. Enquanto isso, outra moral é praticada nas famílias oligárquicas, sendo estes conjuntos mais ou menos condizentes com a lei natural. Claro que a gente vai ir para aquela família lá do norte, e a gente vai ter o diário de uma menina aqui, de uma guria, né, que vai nos contar absurdos. Cara, que absurdo aquilo. Mas é a filha do bidê. Vamos lá. Considerações. Conclusão e esperança. Se o ouvinte acredita que não há esperança, eu trago boa notícia. O servidor existia antes dessas famílias, né, desses oligarcas. Não são desconhecidos do dono do servidor. Eles não são desconhecidos. Então, aqui vamos parar um pouquinho com a metáfora. Saiba, querido ouvinte, que tua vida não está determinada por estas elites. Tu é dono da tua vida e, na medida que conhece a verdade, e a ela se dá buscando mudar e agir conforme a verdade, tu dá valor ao dono do servidor, que é Deus. Nós temos uma visão muito limitada. Nós vivemos pouco tempo, o ser humano vive pouquíssimo tempo, e lidamos constantemente com dificuldades físicas e temporais. Se pensamos em quanto mal já fizemos, talvez concluamos que ele supera o bem praticado, mas não sabemos como tirar um bem disso daí, né? E de fato a gente não tem como tirar, mas o dono do servidor tem. Que eu não acredito em Deus. Eu não acredito. Não tem importância. A gente não precisa acreditar em Deus para que ele exista. No próximo episódio, um dos últimos, porque
porque eu ainda tenho que responder as perguntas de vocês. Eu espero utilizar esse final de semana exatamente para terminar o Bendito do Porão. A gente vai acabar nos próximos 2, 3 episódios aí essa série sobre a evolução má, porque é necessário compreender que existe um bem natural. É que eu não acredito em Deus, vá tomar no teu cu. Tudo bem, não tem problema. Mas ouve até o final. Há uma série de coisas que a gente não consegue explicar. Lá atrás, quando os filósofos católicos estavam conversando e vendo possibilidades e tudo mais, um deles falou o seguinte, porque, cara, as dúvidas que a gente tem, eles tinham também. Isso é bobagem, né? Eles tinham também. E um deles falou assim, então, mas e se Deus estiver fora do tempo? Porque o tempo é uma criatura. Então peraí, Deus está na eternidade, ou seja, o tal dos séculos, e o tempo é uma criatura onde habitam outras criaturas, e é por isso que Deus consegue olhar de lá, né, todas as coisas que aconteceram. Isso explicaria uma série de coisas, né? Então, o tempo existe como uma criação divina e dentro dele toda a matéria, tudo mais, né? Tirado do nada. Então, é aquela coisa, né, do ato e da potência. Para que exista algo, né, é necessário que exista outra coisa antes. Então, se a gente for pensar no final das contas, puxa, o que formou tal coisa, a gente vai chegar a uma ideia de Deus, né? Quer dizer, puxa, algo tem que ter formado as coisas. E por que ter esperança? Porque a gente tem uma visão muito limitada. Limitada ao quê? Limitada ao tempo. A revelação cristã diz assim que Deus, que, cara, é curioso falar disso, né? Mas tu já pensou que o homem, tendo se afastado de Deus, ele não sabe o que ele tem que fazer para dar a Deus? Aliás, para recuperar de Deus aquilo que ele perdeu? Qual o preço que ele tem que dar? Porque se ele ofendeu a Deus, Deus tem um valor infinito, né? Então a restituição tem de ser infinita. Daí o Filho de Deus se faz homem, se revela ao longo da história, claro, antes de se tornar homem, mas enfim. E ele mesmo, feito homem, ele é capaz, então, de restituir ao Pai aquilo que era devido, né, por Adão. Como é que ele faz isso? Sofrendo. E ele diz, quem quiser vir após mim, tome sua cruz e me siga. Venha, né? O mais difícil para nós hoje é que a sociedade ela não deseja tomar qualquer
qualquer sofrimento, né? Então, mamãe muitas vezes ela prefere ficar na porra do celular do que dar atenção pro filho. E isso vai gerar uma criança com problemas sérios. Ela prefere se separar do marido, ou o marido prefere se separar dela. Porque... não dá mais. Mas peraí, e o filho? E o bem do filho, onde é que fica? Agora Deus não. Deus sendo perfeito, ele teria que, uma hora, se mostrar. E dizer assim, é assim que vocês vão se religar a mim. A forma correta de religião é essa. É uma questão lógica também, né? Então há esperança. Só que a esperança não está em ti. A esperança está em algo que está além. Então o que tu deve fazer? Buscar a verdade, é algo que tu já está fazendo. Tu já está buscando a verdade sobre um monte de coisa, sobre a tua vida, sobre as tuas ações, sobre o que é bom, o que é correto. Puxa, será que existe um Deus? Que Deus é esse? Né? O que ele espera de mim? O que é certo eu praticar? O que é certo eu passar à frente? O que é certo eu defender? Porém, a nós cabe só defender e avançar quanto possível de forma a sermos virtuosos, né? A ser aquilo que é bom, que um homem deve ser. Não ser uma besta, né? Viciada em sexo, em drogas ou qualquer outra coisa, né? Excessos e tudo mais. E buscar saber a verdade para agradar o Deus verdadeiro. A partir do ponto de vista lógico que ele mesmo se revelou primeiramente por meio de homens, né? Mas por último por si mesmo em carne e osso. A evolução, meus queridos, é um assunto necessário de tocar e eu queria trazer exatamente por causa disso. Nos próximos episódios, os últimos, eu vou tratar um pouco de algumas questões relativas novamente a DNA, por última vez, e relativas à moral. Então é isso, espero que vocês fiquem bem, um ótimo final de semana, um grande beijo no coração de vocês. Se tu é ateu, não fica brabo com o Papai Urso, fica tranquilo, tá? Todo mundo tem a sua hora de compreender determinadas coisas, mas eu um dia também não acreditava em Deus, cara, e em determinado momento as coisas começaram a fazer sentido pra mim, porque simplesmente faz sentido, a verdade faz sentido. O que não faz sentido é o mal praticado por essa gente imoral e um mal que eu mesmo posso cometer se eu não estudar, se eu não melhorar, se eu não for um bom homem. É isso aí, um grande abraço, deixa o like e... reza aí 3 Ave Marias por mim, cara. Dá essa força aí, né, pelo NVP, pelo Hernani, tá bom? Grande abraço, se cuida.